Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan. Estamos aqui mais uma vez, agora trazendo mais um estudo da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. E dessa vez iremos entrar, como foi prometido no último vídeo, no capítulo 13 a partir do versículo 8. Então nós hoje vamos aprender um pouco sobre em que é que a lei em si ela se resume, ok? Como assim? Porque tem muita gente que pensa que é simplesmente amar, simplesmente ter compaixão, ajudar. Você já está ali obedecendo toda a lei. Não é preciso fazer mais nada, só é amar, só é ter amor e acabou. Será que é assim? Vamos lá. Romanos, capítulo 13, versículo 8, diz assim, ó: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Veja que o apóstolo Paulo ele fala que uma vez que você ama o próximo, você então cumpre a lei de Deus. Mas por que cumpre a lei? Ele aqui deixa claro em um princípio em que o próprio Jesus Cristo ele declara que a lei ela é resumida no amor. Infelizmente há pessoas que não conseguem compreender a lei. Aí o que é que dizem? Não, para cumprir a lei eu só basto apenas amar, não preciso fazer mais nada. Aí vamos lá. O apóstolo Paulo ele vai dizer bem claro: porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Por que ele está dizendo isso? Porque a lei em si ela se resume no amor. O resumo da lei é o amor. Então, olha que coisa bem interessante que o evangelista Mateus, descrevendo aqui uma das falas do Cristo, ele vai dizer aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 37. Olha aí, ó. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei. Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 40. Ou seja, Jesus Cristo diz que a lei de Moisés em si, ela depende unicamente do amor. E pastor, então como fica a história de que o pai deveria matar o seu filho caso ele fosse desobediente? Simples. Essa lei foi criada para que o amor, o respeito e o companheirismo fossem conservados no meio daquele povo. Naquela época não existiam juízes e era necessário que alguma coisa fosse feita. Então, qual era a sentença? A sentença já era dada. Praticou, está aqui a sua sentença. Então, se não existia juiz, eles não tinham muito tempo para perder com julgamentos, entre outras coisas mais. Mas os tempos foram avançando. E então foram criados pessoas para julgar o povo, pessoas para ensinar ao povo. E com isso, Deus, ele coloca sacerdotes do tabernáculo. A gente vai ver isso em Deuteronômio, capítulo 17. Em que Deus ali ele dá uma ordem para todo o povo obedecerem aos sacerdotes do tabernáculo, aos sacerdotes e ao sumo sacerdote. Então, mas por quê? Porque eles ali eram a lei. E essa mesma ordem é dada pelo Cristo. Aonde? Em Mateus capítulo 23, versículos do 1 ao 3. Ele deixa claro: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que eles mandar fazer e observar, fazei e observai,
mas não andeis em conformidade com suas obras, pois ensinam e não praticam. Veja que coisa interessante. Ele deixa bem claro que os ensinos dos fariseus estavam corretos, mas as suas atitudes não. Espera aí, se os seus ensinos estavam corretos e foram ensinos aprovados pelo próprio Yeshua, por que eu vou buscar outra fonte para me alimentar das Escrituras Sagradas? Não. Devemos buscar onde Cristo apontou a verdade. Agora, Paulo, ele ao dizer que quem ama os outros cumpriu a lei, ele está dizendo que a lei em si ela se resume no amor. Uma vez que você ama, você vai obedecer aos mandamentos que a lei lhe prescreve. A lei, digamos assim, para que o outro morresse, quem ferisse alguém por querer, porque sim, existia a lei do tabelião, que é olho por olho e dente por dente. E ainda hoje essa lei é válida em vários países. Aqui no Brasil não. Contudo, por que essa lei estava em vigor? Para que as pessoas soubessem os seus limites. Para que as pessoas soubessem que aquilo que você fizer com os outros, você irá colher para você também. Então, amar aos outros é cumprir a lei de Deus. A lei em si ela se resume no amor. Agora, quando procuramos entender qual é o principal objetivo da lei, então nós vamos saber que não há nada cruel nela. Por quê? A lei da morte para o adúltero, ela foi dada para que houvesse união entre um casal. A lei para aquele que adulterasse, para aquela que adulterasse, foi dada para que houvesse respeito, ou seja, companheirismo e respeito, para que o casamento fosse conservado. Logo então, quem quebrasse esse matrimônio deveria ser morto. Então, veja isso aqui, algo bem interessante que Paulo vai dizer. Com efeito, versículo 9 de Romanos 13, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, olha aí, se há qualquer outro mandamento, aqui ele está citando quem? Aqui ele está citando Moisés. Sim, ele cita aqui, ó, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Aqui ele cita 4 mandamentos do Decálogo. 4. Logo, ele faz o quê? Referência às leis mosaicas, deixando claro que as leis mosaicas, elas se resumem no amor e caridade ao próximo. Então, o objetivo da lei ser criada era para que houvesse ali uma boa convivência entre as pessoas. Já aqui, vamos continuar no versículo 9. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele deixa bem claro, qualquer outro mandamento, não são apenas 9, mas qualquer um, se houver qualquer um, tudo se resume em um aqui. Se resumir, não excluir. Ele não está dizendo tudo se exclui e fica apenas um, mas ele está dizendo tudo se resume em um só mandamento, que é o amor. Então, veja o que é que Paulo vai dizer. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Como assim? O que é o cumprimento da lei? Primeiro, a lei manda não matar. Se você ama alguém, você vai ter a capacidade de matar? Não. A lei manda não adulterar. Se você ama o seu amigo, a sua amiga, você vai ter capacidade de adulterar com o marido, a esposa dele ou dela? Não. Se você ama, se você sente alguma coisa por uma pessoa, você vai ter a capacidade de mentir para essa pessoa simplesmente por diversão? Não. Então, quando Paulo diz o cumprimento da lei é o amor,
Paulo está dizendo, se você ama, você faz todas essas coisas aqui. Se você tem amor, você obedece todas essas coisas aqui. Então o amor, ele simplesmente nos ensina um nível de moralidade a seguir. O nível de amizade, de companheirismo. Agora veja aí, versículo 11 de Romanos 13. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Olha aí, Paulo dizendo aqui que o momento de nós nos despertarmos é agora. Por que agora? Porque, meus queridos, Satanás ele está diariamente nos tentando. Ele está diariamente querendo nos derrubar, querendo nos denegrir, querendo tirar a nossa paz. Esse é o trabalho dele. Mas você sabia que o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá, aqui na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Eu já citei aqui em um vídeo acerca dessa passagem, que nessa série nós estamos assim estudando a Epístola aos Romanos. Você for parar para ver, porque ele vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o seu bem. As fofocas cooperam para o seu bem, as mentiras, as calúnias, as difamações, tudo coopera para o seu bem. É, pastor, é. Por incrível que pareça, para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Se você não passar por nada disso, você nunca vai aprender. É necessário que aprenda na pele, não que alguém queira lhe impedir de aprender. Por quê? Se alguém tentar lhe impedir de aprender isso, sentindo na sua pele, você vai dizer: é um intrometido. Só quer saber de me manipular, só quer saber de mandar em mim, só quer saber disso, só quer saber daquilo. Não. O amor ao próximo é o que nos faz obedecer às leis de Deus. Paulo disse: se há qualquer outro mandamento, ele não está excluindo nenhum. Se há qualquer outro, tudo se resume, ou seja, junta tudo e fica só naquele. Se você ama, você vai obedecer às leis que Deus entregou a Moisés. Por amor. O amor é a obediência da lei, o cumprimento da lei. E cumprir é literalmente obedecer. Não é você fazer uma vez e parar por ali, não. Não. Porque uma vez que você cumpre, você está obedecendo. Espera aí, então se cumprir é a mesma coisa que excluir? Espera aí, Abraão excluiu alguma coisa das coisas que ele obedeceu de Deus? Porque de acordo com o próprio Criador, ele obedeceu aos seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Nossa, pastor, onde está escrito isso? Vamos lá. Peraí, se Abraão obedeceu, então ele poderia muito bem ter excluído isso, né? Só que não excluiu. Olha que coisa interessante. Abraão obedeceu. E nem por isso foi excluído. Olha aqui. Capítulo 26 de Gênesis, versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha que coisa interessante. Abraão guardou todas, ou seja, ele cumpriu todas essas coisas. E cumprir aqui literalmente é obedecer. Ele obedeceu. Aí as pessoas usam Jesus Cristo para dizer: Jesus obedeceu, então só basta crer em Cristo, que eu não preciso fazer
mais nada, porque ele obedeceu por mim e eu não preciso obedecer. Mentira. Quem ama, obedece à lei. Declaração apostólica, Romanos capítulo 13, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei, a obediência da lei, é o amor. Versículo 13 de Romanos 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Olha o apóstolo Paulo nos dando aqui uma lição de moral, literalmente. O que é que ele diz? Que não devemos ser comilões, comer em excesso, coisa que infelizmente muitos crentes hoje, viu, são uma bênção. E que não sabem o que fazer assim estão pecando. Nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do eterno Yeshua HaMashiach, e não tenhais cuidado da carne em seus desejos. O que significa ter cuidado da carne em seus desejos? Sabe o que? Não a satisfazê-la. Buscar não satisfazer a sua carne para ter um maior nível de espiritualidade. Certo que nosso corpo tem necessidades. São essas necessidades que precisamos satisfazê-las. Necessidades fisiológicas, necessidades alimentares, necessidades de higiene, necessidades de bem-estar. Mas certas coisas que nós sabemos que são erradas, não devemos em hipótese nenhuma satisfazer esses desejos. Necessidades para manter a saúde do corpo ativa, para manter o corpo forte e saudável, é sim lícito que você satisfaça essa necessidade. Porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina que precisamos cuidar do nosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Ele vai dizer: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Aquele, porém, que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Meus queridos, ele deixa bem claro: se não cuidarmos desse templo que Deus nos entregou, jamais, em hipótese nenhuma, nós iremos agradar ao Criador. Precisamos fazer em primeiro lugar a vontade do Eterno, para que assim Ele possa se agradar de nós e receber as nossas orações, ou atender aos nossos pedidos. Deus, Ele sabe até onde nós suportamos. Então, que Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, comente, deixe a sua sugestão de tema aí e vamos aprendermos juntos as Escrituras. O que você quiser falar sobre qualquer assunto, é um assunto polêmico, não tem problema, traga pra gente aqui, comente aí nos comentários. E assim nós vamos estar sempre aprendendo juntos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e muito obrigado por ficarem até o final. Fique com Deus e até a próxima.